Sabia que tem como começar a ganhar dinheiro somente usando o seu celular e trabalhando no conforto da sua casa? A CyberQuest tem tudo o que você precisa saber para conseguir ganhar dinheiro com a internet de forma prática e rápida. Ficou interessado? É só clicar no primeiro link da descrição. Pois é, verdade. Você falou, essa coisa de desequilíbrio da vida, né, eu ando percebendo isso agora, né? A gente sempre busca ao longo da nossa carreira e até dos investimentos, como a gente trabalha com isso, eu sempre pensava, na verdade, quando eu chegar lá, eu vou parar. Ou no trabalho, quando eu chegar lá, eu vou parar. E hoje, eu já não acredito mais nisso, porque a gente sabe que a gente não vai parar. E eu não acredito mais no pleno equilíbrio. Isso chama maturidade, bem-vinda. Obrigada. E eu digo isso porque é muito recentemente, e hoje eu encaro isso como um papel para levar principalmente para os investidores, para as pessoas que estão começando carreira, enfim. Você vai adquirindo isso e você vai tentando passar de alguma forma para as pessoas, né? Você aceitou isso quando? Né, esse desequilíbrio de... Você trabalhava muito. A gente quer ficar com a família, a gente quer trabalhar, a gente quer fazer um monte de coisas. E a vida vai tomando caminhos que a gente não consegue controlar. E foi perfeita a sua colocação. A gente vive no risco. Bom, Dani, eu não consigo responder isso se eu não colocar a mão na Bíblia e falar assim, juro solenemente falar a verdade, toda a verdade, em nome de Deus. E por que a gente tem que fazer isso? Porque quando a gente lida com mídia social, eu acredito em 3 coisas, que é a minha fórmula de, pelo menos, viver o mundo digital sem pagar um preço alto, que é a minha descaracterização. Né? A primeira coisa, Legal. Humanizar sem incomodar, porque se você ficar querendo dar uma de super-homem, você vai encher o saco das outras pessoas. Você não vai fazer marketing próprio. Segundo, motivar sem iludir. Você não pode mentir para a pessoa que não faz nada, falar que ela, não, pensa positivo que você vai chegar em algum lugar. Não vai, você vai continuar aonde você está, ou pior, muito provavelmente pior. E provocar sem ofender. Porque ninguém sai do lugar se você não provocar. Agora, você tem que tomar cuidado para você não ofender ativamente. Algumas pessoas podem se ofender, porque é da natureza humana. Quando você mexe num lugar que dói, alguém vai reclamar. Ela tem 2 possíveis reações. Ela vai reclamar com ela e sair daquela posição, e ela vai reclamar com você, porque ela não quer sair daquela posição. Assumindo essas 3 coisas, e como a gente está numa mídia social, eu te falo, minha vida ela nunca foi equilibrada. Né? Eu sou filho de pais extremamente diferenciados, mas que se separaram, né, ainda quando eu era muito jovem. Tanto que eu não tenho memória deles juntos. Então, quando você fala para mim família, o meu conceito de família é minha mãe, eu cresci com a minha mãe, e viver na família do meu pai. Né? Meu pai com a minha madrasta, que é uma pessoa sensacional e que ela me dava uma coisa muito curiosa, que às vezes uma família, né, ela não tem, que é um fiel da balança. Meu pai sempre ia falar coisas baseadas nas expectativas que ele tinha do filho que ele amava. Minha mãe sempre ia falar coisas baseadas nas expectativas do filho que ela amava. A Heloísa, ela sempre falou coisas porque ela amava alguém, e essa é a parte difícil, que ela tinha uma relação de filho, mas onde essa relação era uma escolha, não uma obrigação. Você não tem como chegar pro seu pai e falar assim, não sou mais seu filho. Eu e a Heloísa, a gente tem uma relação de sempre nos escolhemos nos respeitar, nos amarmos e conviver. Então ela falava para mim as coisas que ela tinha que dizer porque ela queria que eu não passasse por certas coisas que ela observou meu pai e minha mãe passando. Isso é um presente, né, maravilhoso. Eu não tenho como quantificar isso, né, na minha vida ter tido essa pessoa. E o fato é que quando você observa e entende que isso é uma forma de equilíbrio, você começa a entender que, na realidade, existe uma ordenação no caos. E que mais? Você cria mais caos quando você tenta controlar a desordem. A desordem você não controla. Você segue ela dentro de princípios morais, éticos e pessoais que fazem com que você não perca a sua personalidade. O que eu estou dizendo para você? Você não tenta fazer o mundo caber dentro da sua caixinha. Você cria uma estrada para você viver dentro dele. Porque não existe caixa que caiba o mundo do jeito que você quer. Mas você vive andando no seu caminho da maneira que você deseja. Então, isso acontece. Então, quando eu te falo, você até me desculpa se sou arrogante, né? Bem-vindo à maturidade. Mas não, como se é uma clareza, né? Exato. É um véu que cai quando você
cansa, na verdade, de tentar fazer as coisas caber na sua narrativa. Não existe isso. Tinha uma ótima Perfeito. metáfora para isso, que inclusive muita gente usa para o mercado financeiro, é um veleiro, né? Tipo assim, Fato. você quer ir para lá, mas o vento tá para cá. Cara, você não adianta, você não vai conseguir fazer o barco ir contra o vento. Você precisa aproveitar o vento de uma outra forma, né? Então você precisa se adaptar ao ambiente que você tá e não adaptar o ambiente a você, né? Que é justamente o que você falou da caixinha. E por que as pessoas se esgotam, Bruce? Porque elas pegam, viram a vela e Justamente, né? começam a soprar. Vai. Peraí, agora a gente vai torcer, vamos fazer uma mentalização positiva. Não, porra. Vai acontecer, né? E que é a minha diferença, por exemplo, quando eu vejo algumas coisas relacionadas à autoajuda, né? E que eu acho que é o que mata as pessoas, na verdade. Então, quando eu falo motivar sem iludir, muito que é escrito em autoajuda, na verdade, é para autoajudar o cara que escreveu, né? Não só ele tentar se compreender, como ele tentar se dar valor e, terceiro, ganhar dinheiro com isso. E aí a pessoa lê aquilo lá e ela fica achando que ela tá certa e o mundo tá errado, que ela é capaz e o mundo é incapaz, que ela tem processos e métodos e as pessoas que não conseguem Não reconhecer tem, isso. Enquanto você acha que a culpa é do outro, você vai fracassar. Só quando você assume a rédea da sua vida e fala assim, o barato é louco, que você consegue resolver alguma coisa. Porque enquanto você não decide isso, porque isso é uma decisão, né, você vai sofrer as consequências da que é a falta de ver o seu barco ir para frente, porque você está apontando a vela e tentando assoprar. Se não dá para ir para frente, espera. É melhor esperar do que ir para trás. Ou vai pro lado, né? Se adapta. Se adapta. Exatamente. Acho que Mas você eu concordo com você descreveu 100%. que 100% dos investidores, né, O tempo todo, recém-chegados, exato, né? que eles Fazer tentam ficar nessa caixinha de vou comprar e vou torcer pra subir, vou ficar rico. Enquanto você falou, me veio assim vários momentos, vários flashes da gente conversar com o assinante, de tentar direcionar, e os que já, felizmente, já foram para esse segundo momento de entender, não, eu sou investidor, e aí eles vêm com a gente conversar, trocar ideias, discutir as teses que a gente recomenda, que aí ele chega no entendimento que faz sentido para ele, ou que não. Eu gosto dos assinantes que chegam para mim e falam, Dani, a gente tem o quê? Praticamente 100% em renda variável, né? Não façam isso em casa. E alguns investidores já chegaram em um nível de maturidade que eles falam para mim, Dani, a sua carteira eu gosto muito, mas agora eu vou olhar para a geração de renda, fundos imobiliários. É uma maravilha, porque ele entendeu a jornada de investimento dele. Não dá para simplesmente copiar e colar o que é feito. Ele precisa entender, fazer e se adaptar. Então, assim, as suas duas últimas frases me deram flashes dos últimos 2 anos aqui de Nord. Com certeza. E até o Benjamin Graham, que foi o pai do Value Investing, né? O pai do investimento que o Warren Buffett usa, né? Na verdade, ele desenvolveu um pouco mais. Mas o cara que inventou o investimento em valor falava justamente isso, né? O mercado é o seu servo, né? O mercado trabalha para você e não você trabalha para o mercado, que é exatamente isso também. Não adianta você querer que, não, eu vou comprar e a bolsa vai subir. Cara, não, a bolsa vai fazer o que ela quiser. Você compra na hora que você quiser, entendeu? Sobe. A sua estratégia tem que ser aproveite as ineficiências da bolsa, né? E não tentar fazer a bolsa se adaptar ao